Nossa live. Hoje nós vamos falar de contratação estratégica, né? Nós, na Agir, nós já estamos há 23 anos e quantas empresas nós já encontramos esses desafios, né? As questões relacionadas a um delineamento de perfil adequado, né? Questões relacionadas a modelos de liderança, né? Questões relacionadas a metodologias que o mercado tem usado, as empresas têm usado. Então são assuntos que a gente vai abordar daqui a pouco, né? A gente já vai começando. Nós criamos, né, um grupo no WhatsApp para poder manter a conexão com as pessoas aqui com a Agir e com a Irani, porque através desse grupo nós vamos, depois dessa live, né, periodicamente a gente vai compartilhando materiais, algumas pílulas a respeito de contratação, de perfil, enfim. Então, tá aí o link, participa do nosso grupo de WhatsApp aí. No grupo também do WhatsApp a gente vai estar atento às perguntas, vocês vão poder mandar perguntas aqui durante a live, para poder falar a respeito do tema, colocar alguma questão que seja particular, né? Alguma questão que seja específica do seu negócio, da sua empresa, enfim. Esse é o objetivo de nós mantermos, então, o grupo aberto. Por falar em manter o grupo aberto... Já aceitamos aqui a Irani e ela já está pronto. Agora sim, agora sim. Tudo bem, Colinete? Então, tudo bom. Aqui, vou mudar um pouquinho aqui a posição, só para não pegar tanto sol aqui, mas tudo bem. Então, gratidão aí por essa oportunidade, né, da gente estar fazendo essa live aí sobre contratação estratégica, um tema tão importante para as empresas, né, para os pequenos, médios, até os grandes empresários também, né, nós temos esse desafio, né? E eu agradeço aqui a oportunidade de estar nessa parceria aqui conversando com vocês sobre esse assunto. Eu posso pedir uma coisinha antes aqui, Eduardo? Claro, por favor. Compartilhar essa live. Então, para quem não sabe como compartilhar, aí embaixo você tem que nem um aviãozinho. E nesse aviãozinho, você vai no aviãozinho e chama todo mundo da sua lista de distribuição. Tá? Chama todo mundo, porque muitas pessoas têm. Tô vendo aqui que está chegando mais pessoas, né? Bom dia a todos, né? E clica também no coraçãozinho que o Instagram, ele libera mais a visualização aí, tá? Deixa eu vir aqui um pouquinho. Mas tá tudo bem, tá tudo bem. É que aqui o sol tá maravilhoso, nós estamos aqui em Jundiaí, e se você está em outra cidade, a gente gostaria também que você colocasse aí que cidade você está falando, né? Porque isso também é importante. Hoje a Gia está trabalhando assim, mais fortemente em Jundiaí, né, Eduardo? Aí você pode me corrigir, mas o objetivo é estar trabalhando pelo Brasil inteiro, né? Então... É isso mesmo. Por enquanto, o limite está sendo do território nacional, né, Eduardo? Exatamente. Nós estamos... não é verdade? A gente está fixado em Jundiaí, mas a gente atende muitas empresas pelo interior de São Paulo, algumas empresas no Rio de Janeiro e Minas Gerais também, né? Mas a gente hoje atende empresas em qualquer região do território nacional, né? E logo a gente voa para o internacional também, se Deus quiser. Então, porque o céu é o limite, a gente não pode limitar a nossa visão, né? Não é verdade? Não podemos limitar aí a nossa... Olha só, Balneário Camboriú, olha só, o Cássio, Cassiano, acho que é RV, né? Cassiano, RV.Cassi, Balneário Camboriú, olha só que bênção, hein? Que bênção. Muito bem, muito bem. Você já tem a unidade lá em Balneário Camboriú? Ainda não. Aliás, seria uma boa unidade. Excelente oportunidade, hein? Excelente oportunidade de ter aí Balneário Camboriú, e sejam todos muito bem-vindos, né? E a gente... Bom, Eduardo, como que você quer conduzir? Seria bom a gente saber dos desafios, né, que o pessoal está tendo em relação às contratações, né?
Isso aí. E é isso aí. Vamos oficialmente abrir aqui a nossa fala, né? Quero agradecer a presença de todos, lembrando, se vocês puderem ir compartilhando aí, chamando as pessoas da sua rede para participar da nossa live, obviamente ela vai ficar gravada, mas a oportunidade de interagir, o grupo do WhatsApp já está aberto para vocês também mandarem perguntas pelo grupo, né? Quem ainda não está no grupo, tá o link aí para vocês se conectar no grupo, tá bom? Quero então oficialmente dar boas-vindas, bom dia a todos, obrigado pela presença de todos. Já vou passando aí a palavra para a Irani, para ela poder começar a compartilhar. A gente vai fazer um bate-papo aqui, vocês fiquem à vontade para mandar perguntas, a gente vai buscar tentar responder todas as perguntas aqui. Tá bom, Irani? Muito obrigado novamente pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. A Irani é uma baita parceira e a gente está junto aqui para poder compartilhar o conhecimento. São 23 anos da Agir no mercado, atuando com empresas, e a Irani trazendo aí ferramentas, metodologias para que a gente possa vencer e ter contratações mais bem alinhadas, contratações estratégicas, como é o tema desse evento. Tá bom, Irani? A palavra é tua, bora lá. Ok, então. Então, mais uma vez, né, Colinete, eu agradeço a oportunidade dessa parceria aí com você, da gente estar junto, e sabemos que esse tema é muito... Pronto, voltou. A internet é uma bênção, né? Então, às vezes, acontece, né, essas travas. Mas nós vamos falar sobre esse assunto muito importante, sobre contratação estratégica, né? E o mais importante, eu fiz aí durante as 2 semanas, alguns desafios que as empresas têm na hora de fazer a contratação, né? A gente escuta muito sobre o tema rotatividade, né? Então, uma das coisas que eu gostaria de saber, quais são os desafios que você tem em relação à contratação estratégica, né? E, então, esses desafios são em relação, assim, a pessoa entra e sai logo, ou seja, o seu turnover é muito alto. Como que tem sido isso na sua empresa, né? Então, se você tem uma empresa com vários funcionários, digita aí quantos funcionários tem a sua empresa, né, como que você está lidando com isso, né? É menos que 5, é mais que 10, é 100? Quantos colaboradores nós estamos falando, né? Então, compartilha aí com a gente, para a gente estar sabendo aí também o número. Então, o que é esse encontro? Tá? Esse encontro é para você, empresário, empreendedor, né, que tem os colaboradores, que precisa contratar e que está perdendo dinheiro, está perdendo tempo e dinheiro com contratações erradas. Quantas vezes você já pegou e falou assim, puxa vida, eu contratei uma pessoa e não era a pessoa que eu realmente precisava. Olha lá, a Marlene Muniz está falando que tem 10, né? Então, quantas pessoas? Maiara Azul 300, uau! Item 300, eu empresário, tá? A Vanessa, né? Vanessa Arada, eu empresário, né? Então, mesmo que você seja né, empresário, né? A ideia é que a gente possa aumentar esse nosso time, né? Ninguém quer ficar, né, um empreendedor pequeno, né? Então, a ideia é aumentar esse time. Quanto maior esse time, maior são os desafios, né? Então, esse encontro é para você saber quanto tempo e dinheiro. E uma contratação errada, ela pode custar até 12 vezes o salário daquela função. Você tem ideia dos custos de fazer uma contratação errada? Bora lá, voltou. Legal, tá ouvindo aí? Todos ouvindo, vamos lá. Né? A Irani tinha perguntado se eu que lido com as empresas, enfim, que estou em contato com as empresas. Na verdade, já comentei em algumas vezes, enfim, que o trabalho nosso, sendo com negócios e carreiras, a maior dificuldade que os empresários, a maioria dos empresários tem, é com relação a uma definição adequada de perfil. Né? A maioria, né, a gente tem uma realidade no nosso mercado, onde a gente acredita muito naquilo que o candidato coloca no papel, no currículo, enfim, e muitas vezes não é, aliás, normalmente não é o papel, não é o currículo que vai definir se ele é um bom perfil para a sua empresa, mas exige que a gente use de outras ferramentas
para que a gente possa refinar esse perfil, e não só do candidato, mas também da empresa, né? Porque tem a ver com essa questão da conexão do perfil comportamental com o clima, com a cultura da organização. Isso são aspectos que o empresário normalmente não está atento, né? Empresas que têm um RH mais estruturado já têm essa capacidade de leitura, mas um microempresário, um pequeno empresário, uma empresa que não tem um departamento de RH formatado, muitas vezes sofre muito por conta disso, resultando num alto índice de turnover, né? Na dificuldade de encontrar bons profissionais, de fazer a atração de bons profissionais no mercado. Então, eu vejo muito disso, quase que todos os dias, esse tipo de dificuldade. Certo, certo. E esse nosso encontro aqui também é para você que está buscando o colaborador certo para a vaga certa. Sabe aquele negócio, às vezes eu já vi assim, uma pessoa falar assim, olha, eu quero uma pessoa para almoxarifado, mas essa pessoa tem que ser bem quietinha, né? E como é que você sabe se essa pessoa é bem quietinha, né? Porque aí, o que nós temos? Nós temos ferramentas que dá para saber. Uma pessoa, normalmente, que nós vamos falar aqui um pouquinho para frente, sobre perfis comportamentais, uma pessoa, por exemplo, que é influente, ela gosta muito de falar, né? Ela fala bastante e ela não é uma pessoa adequada para ficar numa função assim, que tem que ficar quietinho e que tem que ficar preso num ambiente, né? Então, você vai ter, se você contratar um influente para essa vaga, você não vai dizer assim, como a gente fala, ter o colaborador certo no lugar certo, porque ele não vai dar o melhor dele, né? Nesse sentido, né? Você tem algum outro exemplo de algum outro caso que aconteceu, Colinete, com algum colaborador ou alguém aí que queira, olha, como você avalia o profissional, se ele tem o fit da empresa? Então, Marlene, nós vamos falar isso daqui a pouquinho sobre uma ferramenta poderosa, sabe? Que pode ajudar você, empresário, a ter a saber a cultura a cultura da empresa, né? E saber várias outras informações nós vamos estar falando aqui. Nós temos essa ferramenta aqui disponível aqui nessa parceria, tá? E outra coisa também que nós temos, Eduardo, então, eu falei se você tem algum exemplo, eu não sei se você tem algum caso assim de a pessoa que não sabe qual o cargo. Na verdade, Irene, o que a gente mais tem, o que a gente vive diariamente aqui, são situações como essas. As empresas chegam com questões, na verdade, elas não sabem exatamente qual é o problema, mas elas chegam com a dor, né? Que são essas dores principais, aí, né? A alta rotatividade, né? Um problema para atrair bons profissionais, né? Então, esse é o nosso quase que trabalho diário, desafio diário de ajudar esses empresários, né? Ou esses RHs a criar metodologias, a desenvolver métodos para que tenha um perfil bem delineado, mas isso é o que acontece normalmente. E essas crenças também, né, sobre a pessoa, algo que acontece muito, né, principalmente a gente que atua com programas de estágios também, buscamos estudantes de faculdades de primeira linha, né. Eu costumo dizer que não existe estudante de faculdade de primeira linha, né, aliás, não existe faculdade de primeira linha, porque existe muito mais de estudante de primeira linha, né. Nesses 23 anos, a gente já tem muitas histórias para contar de estudantes que não eram de faculdade de primeira linha e se tornaram profissionais de primeira linha, porque é a pessoa, né? Não adianta ele estar numa boa faculdade, se ele não tiver a fim de estudar, nada vai acontecer. A faculdade pode até entregar o diploma para ele, mas ele não vai conseguir performar, né? Mas é a pessoa em si, a gente busca trabalhar a individualidade, tanto da empresa como do profissional, né? Então, a maior dificuldade que alguns paradigmas, algumas verdades que não são verdades, né, alguns hábitos ruins que o mercado tem, acaba influenciando a maioria das empresas aí, por acreditar que, por exemplo, né, um estudante de faculdade de primeira linha vai ser um bom candidato, vai ser um bom profissional, não necessariamente. Isso é importante, né? Porque tem que haver a pessoa, né? E ela também querer, né, desenvolver algo além também do que aprende na faculdade, né? Isso que é o mais importante, né? Ter uma pessoa com algumas características, né, de proatividade, né? Espírito de dono, várias dessas coisas aí que são mais importantes, né? Que são características fundamentais. Não tem nada
a ver, né, também com se a faculdade é de primeira linha ou não, né, Eduardo? Tem isso também, né? Tem isso. Isso aí. Tá? A gente está aqui, eu não consigo ver o nome VCS Liva, ela está falando, né? Quando eu era estagiário, eu sofri isso. Na área de direito é muito comum isso, né? Enfim, então tem toda a razão, né? Esse é um problema na área jurídica também, né? Legal. Ó, o Rodrigo Caseiro chegou aí, nosso amigo Rodrigo Caseiro, brother de RH aí, diretor de RH. Obrigado, Rodrigão, pela presença. Bora lá, Irani. Certo, certo. E um outro tema que nós vamos tratar, né, é que muitos gestores não percebem os potenciais realmente que a pessoa tem. Às vezes a pessoa tem um potencial que é um potencial escondido e os gestores não conseguem identificar, né, e acaba não explorando. Isso desmotiva a pessoa desmotivada, ela acaba não dando continuidade, às vezes ela até pede demissão porque ela sabe que ela tem um potencial e que ela não tem condição de desenvolver. E você tem casos assim também, a gente escuta muito pessoas, aqui eu não tenho como crescer, aqui eu não tenho como desenvolver, eu sei que eu posso mais. É um cara que gosta de desafios e a empresa não dá desafios para ele, né? E isso aí também tem a ver com o perfil comportamental, né? Um dominante gosta de desafios, né? Gosta de coisas diferentes, não gosta de rotina. Então, mas aí eu faço a pergunta para você, que é empresário, né, o gestor de RH, você sabe identificar essas pessoas, essas características, se ele gosta de desafio ou se ele gosta mais de rotina, né? Então, teria que... É o questionamento que eu deixo aí para você. E isso daí também influencia, né, a contratação errada. De repente, você está contratando, a pessoa não vê oportunidade, ela acaba saindo, né, pedindo demissão, né? Tem isso também. É, isso aí. É uma coisa que a gente vê muito, Irani, assim, a gente fala muito sobre trilha de carreira, né, ou jornada, né, cada empresa tem um modelo, enfim, e normalmente, né, as empresas não estão preparadas pensando no médio e longo prazo da vida daquele profissional que ele está contratando, daquela pessoa que ele está contratando, né? E apresentar num processo seletivo, né, uma contratação mera por uma necessidade momentânea, né, por uma mera necessidade momentânea, sem revelar, sem mostrar um planejamento de carreira para aquilo que a empresa espera desse profissional no médio e longo prazo, né, pode não dar muita segurança também para esse candidato, né? Então acaba se perdendo muito por não estar estruturado, planejado, com as contratações, visualizando, né, mostrando, na verdade, mostrando para esse profissional que está sendo contratado, qual que é a visão de médio e longo prazo para esse profissional dentro da organização. E aí o risco de se perder, como você mencionou bem aí, no meio do caminho, e aí tem que refazer todo o trabalho, e isso custa dinheiro, né? Uhum. Eu estou vendo aqui um questionamento do Cassiano, né? Em maneira geral, é a melhor contratação de uma pessoa jovem e sem experiência ou uma pessoa com mais idade e bagagem profissional? Bora lá. Deixa eu voltar aqui a melhor contratação de uma pessoa jovem sem muita experiência ou uma pessoa mais de idade e bagagem profissional? Obrigado, Cassiano, pela sua pergunta, né? Na verdade, depende, né? Por isso que a gente fala muito sobre a questão da cultura da organização, se a gente identifica dentro da organização líderes que têm essa capacidade de ensinar, de mentorear aquele novo contratado, né? De ser de fato, de cumprir um papel de líder, né? De formar aquele profissional, a gente sempre vai recomendar uma pessoa que chegue no início da carreira profissional. Agora, quando a empresa precisa de algo mais desafiador, resultados imediatos, não tem esse tempo para formar ou não tem pessoas para formar, aí a gente vai entrar numa linha de um profissional mais pronto no mercado, para o que já chega, nem senta no banco de reserva, já chega jogando o jogo, já entra no campo para jogar e fazer gol. Exatamente. E, na verdade, muitas vezes é interessante ter um mix, né?
O duro é essa diferença de gerações, né? Mas aí entender, né, essas diferenças, né? Fazer assim um esquema, porque o jovem tem facilidade em algumas coisas, né? Mas o profissional com mais experiência, né, com mais tempo de mercado, tem a experiência que muitas vezes o jovem não tem, né? Então o mix seria também uma coisa ideal, né? Eu sei que é desafiador também, né? Mas seria uma coisa muito assim rica, né? De fazer, né? Já voltamos, já voltamos. Pronto. Tá? Então, o primeiro passo, que é contratar a pessoa certa para o lugar certo, vou falar de uma das metodologias, que é o DISC, né? E o DISC, ele fala que tem o perfil dominante, que é um cara mais determinado e competitivo, que gosta de desafios, o perfil influente, que é o perfil persuasivo e sociável, é aquele cara que é bom para conversar, gosta de pessoas e pode ser trabalhado num departamento comercial. Esse é um cara que tem uma influência muito forte. Ele, como eu disse atrás, ele não vai poder ser um cara para trabalhar no almoxarifado. Ele não é um cara assim, não que ele não possa, né? Mas não vai dar o melhor dele, tá? Nessa função. Então, por que não explorar aquilo em que o cara é melhor, né? Então, ele é mais persuasivo e sociável, um cara mais para trabalhar no departamento comercial, ele convence mais as pessoas, tá com sorriso largo no rosto, né? Então, é um cara assim. Tem o perfil estável, né, do DISC, né, que é aquele cara que é o paciente planejador, né? Mas um cara que é paciente planejador, ele normalmente ele conflita um pouco com um cara que é dominante, porque o dominante é o cara rápido, quer resultado, e o paciente ele já para um pouco mais, ele planeja, coisa que o dominante não gosta muito de planejar. Ele vai fazendo as coisas, né? Então vai atropelando. E tem o perfil conforme, que é um cara mais detalhista, sabe aquele cara organizado, que é cada coisinha no seu lugar, cada coisa na gaveta certa, na pasta certa, né? Tudo pelas cores, né? Tudo arrumado direitinho. Ele é um cara muito detalhista, mas e não existe, o importante, viu, Eduardo, é ver aqui que não existe o certo ou errado, né? Claro que as pessoas elas têm intensidades diferentes desses perfis, né? E isso é que dá, né, vamos dizer, a liga numa empresa, né? Porque, na verdade, nós precisamos de todos, né? Aquilo que um é forte, o outro o oposto é fraco, mas um complementa, porque o que é fraco numa característica, ele é forte em outra. É forte na característica que aquele outro não é. Por exemplo, o dominante é o oposto do estável, né? Um é planejador e o outro é executor. O cara que planeja, ele planeja, pensa, mas ele tem dificuldade de pôr a coisa em ação. E tem hora na tua empresa você tem que ter um cara que põe a coisa em ação, né? Então, por isso que não existe o certo e errado. O ideal é que você tenha esses 4 perfis. E aí, se você não sabe ainda direito essa teoria ou as outras que a gente tem também, que é o tipos psicológicos, né? Que a gente tem outras teorias dentro desse sistema que nós usamos, né? Você pode fazer a sua pergunta ou entra no nosso grupo aí, que está aí fixado, o bit.ly agir-CE, de contratação estratégica, né? Entra nesse grupo, né? E faz essas perguntas, ou faça também aqui, né? Que a gente pode trazer mais informações para vocês com relação a isso, tá? Então, a Marlene está falando aqui, Irani, sobre, ela fala, como RH, eu observo que muitos candidatos e líderes não conhecem o perfil, e aí podem surgir os conflitos nas organizações, né? Ela falou um negócio importante aqui, da própria pessoa, né? O empregado, né? O profissional, não saber exatamente o seu perfil, né? E muitas vezes isso leva ele a aceitar uma proposta de trabalho que não está alinhada com o perfil comportamental dele, a cultura daquela organização, né? Essa semana nós estávamos fazendo um processo seletivo e um profissional que estava se candidatando num processo seletivo falou, troquei pelo mesmo salário, mas porque a cultura da outra organização era mais adequada ao meu perfil do que aquela que eu estava, né? Então a gente percebe que o dinheiro ele não é o fator principal, né? O ambiente, o conforto, a adequação e a possibilidade de se alinhar com os profissionais daquela empresa e ter um processo menos agressivo de criar sinergia nas equipes, nas empresas, enfim, isso faz com que a gente
se sinta mais à vontade. Né? Afinal de contas, a gente passa de 8 a 10 horas, no mínimo, no nosso ambiente de trabalho. A maior parte do nosso dia a gente está passando, da nossa vida, a gente está no ambiente de trabalho. Certo, certo. Isso mesmo, isso mesmo. Então, saber o perfil certo no lugar certo é fundamental, né? Tanto para a pessoa que vai se candidatar, quanto para a empresa, né? Saber definir, né, a regra, o que ela tem, né? Eu falei assim um pouquinho, né, desses 4 perfis, né? Uma coisa importante nesses perfis, eu vi aqui uma reportagem aqui até do Pão de Açúcar, o Abílio Diniz, né? O Abílio Diniz, mesmo sendo uma empresa de altíssimo nível, né? Ele teve que também fazer uma roda, um jogo de cadeiras, ali, uma troca de cadeiras nos altos cargos dele, porque eles eram, né, através de uma consultoria, que tinham pessoas que não estavam nos lugares adequados, né? Então, de 17 aqui, de 11 vice-presidentes, né? 4 eles mexeram as cadeiras, né? Então, isso é em todos os níveis, né? Então, a gente pode ver. Inclusive, Eduardo, isso é bom também para as pequenas empresas, para elas entenderem quem são os sócios, né? Para saber até qual que é a característica do sócio, que às vezes os sócios se bicam ou não têm um acordo, porque eles não conhecem o perfil comportamental, né, entre eles. Exatamente. Então, nós temos também uma possibilidade de fazer um serviço que é assim, sócio 1, olha, esse é o seu perfil comportamental, a gente faz uma análise de perfil comportamental só do sócio 1, uma análise de perfil comportamental do sócio 2, e depois nós podemos fazer uma análise conjunta, uma reunião conjunta, sabe? Uma devolutiva conjunta, falando sócio 1, esse é o sócio 2, esse é o sócio 1, tipo, apresentando não só de nome com nome, entende? Olha, esse é o perfil comportamental, ele tem essas características, e você, outro sócio, tem essas outras características, né? O que vocês têm que fazer para dar o melhor jogo aí do negócio, né? No caso de franquia, né? No caso da Febracis, as franquias da Febracis, os sócios precisam ser de perfis complementares, para um ajudar o outro, né? Porque isso potencializa, né? Não adianta ter 2 perfis iguais, tá? Então, isso... A Marlene escreveu aqui, Irani, falando sobre o líder ter essa capacidade de lidar com essa diversidade de perfis. O Cassiano já tinha escrito aqui também, colocando, né, a importância de ter esse mix, né, esse modelo híbrido de pessoas mais maduras com pessoas mais jovens. Então, o desafio do líder, né, de saber lidar com os diferentes perfis comportamentais que se complementam e também os perfis não só de gênero, mas então, de gerações, enfim. Então, a capacidade que o líder tem que ter de aproveitar o melhor disso para poder dar resultado. Isso, exatamente, exatamente. Para ter resultado. Muito bem, né? Então, isso daí está em todos os níveis, né? Não é só naquele que você está contratando. O outro passo importante é você aumentar a performance da sua equipe, né? E como que você pode aumentar? É sabendo quais são os desafios, quais são os conflitos que você está tendo na sua gestão dentro das equipes, né? Como que está a tua gestão de conflitos? Os conflitos normalmente estão associados porque as pessoas se batem porque não conhecem os perfis comportamentais, né? Porque quando você traz a consciência dos perfis comportamentais para a equipe, né? Não só o gestor entendendo dos colaboradores, mas os colaboradores em si conhecendo eles cada um, né? Os pares, enfim, fica mais fácil entender os problemas, né, da equipe e a performance vai aumentar, porque quando diminuem os conflitos, né, a performance da equipe aumenta e, obviamente, o teu resultado também vai aumentar, né? Não vai ter a pessoa saindo, né, por desmotivação ou por briga, alguma coisa, né? E aqui eu tenho uma pesquisa do ISMA, né? O ISMA é uma entidade que analisa o nível de estresse das pessoas e fala assim, 63% dos casos de insatisfação no trabalho são atribuídos a problema de relacionamento. Então, como seria se você pudesse diminuir esse problema, né, de relacionamento com as equipes? Né? É quando você traz a consciência, a transparência de que nós somos diferentes sim, que nós não temos que ser iguais, mas que nós somos complementares, né? Então, isso é muito importante.
E também aqui uma outra pergunta que eu deixo para você. Quantas vezes você já passou para alguém uma atividade que ela não tinha as habilidades necessárias, né? Porque você achava que ela tinha uma habilidade, mas ela não tem essa habilidade e ela não performa, não porque ela é incompetente, ela não é incompetente, é que ela não tem habilidade para aquela área, né? E eu gosto de dar um exemplo da marcenaria, que não sei se você conhece a metáfora da marcenaria, ou Colinete, que na marcenaria, o marceneiro, é o líder, né? Ele sabe exatamente quais são as ferramentas que ele precisa usar na equipe dele. Então, ele sabe qual é a função do martelo, qual a função do parafuso, qual a função do metro, qual a função da lixa, do serrote, enfim, de todas as ferramentas, né? Isso é muito óbvio. Então, ele pega as ferramentas e, no fim do dia, ele faz um móvel de qualidade. Agora, quando você está vendo a equipe, que tem várias pessoas, como que você sabe quem são, entre aspas, né, os martelos, os parafusos, as lixas, os metros, né? E aí, se você trouxer assim para os comportamentos, né, o que acontece se você, líder, né, que é o marceneiro, pegar a lixa e falar assim, lixa vai lá e martela. Se a lixa for lá e martelar, o que vai acontecer com ela? Ela vai rasgar, porque não é a função da lixa, não é martelar. Ela vai se machucar, que são as doenças aí que a gente tem, né? As doenças emocionais que nós temos, é o burnout, é o estresse e tudo. Por quê? Porque a lixa está fazendo uma coisa que não tem nada a ver com a função dela, né? Então, esse que é né? O metro é aquele cara... O que acontece se você tem um armário e você não mede exatamente a medida, né, do armário? Ele vai ou ficar fora, não vai encaixar na parede, ou vai ficar sobrando. Então, é necessário o metro, é necessário aquele cara que tenha a medida certinha. Esse daí é o conforme, né? Ele é o cara que, o conforme é o cara que... Qual o faturamento da empresa? Você fala 2.000, ele fala, não, é 1958,57, né? Então, esse é o conforme, né? Aquele que... Oi, Eleni, deixa eu responder uma pergunta da Marlene aqui. Ela está me perguntando, não é como você vê a liderança no quesito de desenvolver as pessoas, né? A gente tem uma outra questão na maioria das empresas, é que a liderança, muitas vezes, ele não é um líder na sua essência, né? No seu perfil comportamental. Muitas vezes o líder ele é um bom técnico, que a empresa deposita confiança nele e decidiu promovê-lo a líder, né? Mas muitas vezes a empresa faz isso e mata um bom técnico, perde um bom técnico, né? E acaba ganhando um líder mais ou menos, né? Um líder mediano, porque aquela pessoa é muito boa tecnicamente, mas não um líder, né? Então as empresas, né, principalmente as micro, pequenas e médias, né, aquelas que não têm metodologias para desenvolvimento ou para identificação desses perfis, né, que precisam desse apoio, né, muitas vezes falham ao promover um bom técnico a uma posição de liderança e ele não se sente confortável, Marlene, para assumir essa liderança, porque eu falo que ele muda o lado da mesa. Em determinado momento ele está no meio da equipe, num outro momento ele muda o lado da mesa e ele está liderando aquela equipe da qual ele fazia parte até um momento antes, né? Então essa transição precisa ser feita de maneira muito cuidadosa, entender se ele tem perfil de liderança, quais são os gaps que ele tem de liderança para que sejam desenvolvidos e gradativamente vá transitando para uma liderança. Não dá para entregar a liderança de bate-pronto da noite para o dia, porque isso não faz muito bem. Então precisa olhar de maneira mais refinada e cuidadosa e respeitar o tempo, o desenvolvimento comportamental e de competências de cada um. Isso mesmo, né? É um processo, né? Não existe um negócio assim, né? Da noite para o dia, né? Ele é promovido da noite para o dia. Não, é um processo. Ou tem que preparar ele antes, né? Ou preparar durante, né? Logo que ele assumir, né? Esse novo cargo, né? Mas ele precisa ser preparado e essa parte não é técnica, né? Tanto é que também com relação a essa parte técnica e a comportamental, né? Tem também uma outra pesquisa que fala que as empresas contratam pelas habilidades técnicas, né? E acabam demitindo, 80%, né? Está demitindo pelas comportamentais. Então, isso é muito importante, como você falou, complementando, né? Às vezes o cara é um excelente técnico, né? Ou tem todos os MBAs da vida, tem todos os cargos, mas na parte comportamental ele não é adequado para aquela função, né? Então, isso também é uma coisa preocupante. E isso também tudo vai afetar os custos, né?
os custos também na sua contratação ou na sua promoção, né? Tenho aqui, ó, 9 em cada 10 profissionais são contratados pelo perfil técnico e demitidos pelo comportamental. É uma pesquisa aqui da Page Personal de 2018, né? Então, é um negócio preocupante, né? Porque a maioria das demissões realmente pelo comportamental, né? E atualmente nós vemos um grande número de empresas que estão com esse negócio, com essa parte do turnover, né, muito alta, né? Ou seja, estão na rotatividade aí, aqui o Alicinho Tami falando, parte comportamental é essencial. Exatamente. Ela é importante. Claro que a parte técnica também é super importante. Você tem que fazer uma faculdade, tem que fazer os seus cursos, os seus idiomas, né, desenvolver tudo isso, né? Mas a parte comportamental é muito importante, né? Então, falamos lá. E aí, eu queria fazer uma pergunta. Você que é empresário ou gestor, você sabe o custo de uma contratação errada? Sabe o custo? Nós temos aqui... depois nós podemos fazer, aí entregar no grupo, né? Uma simulação que nós temos. Inclusive, se você não entrou no grupo, aproveita aí, tá fixado, Bit.ly, Agir, -CE, que é um grupo que nós vamos estar disponibilizando um material gratuito, né? E outras informações, né? E outros trabalhos também que nós vamos estar fazendo. Então, imagine um salário base aí de R$ 1.800, tá? De uma pessoa que ficou apenas 2 meses no trabalho, ou seja, não passou aí a fase de contratação, né? Então, quais são os custos envolvidos? Os custos envolvidos não é simplesmente o salário dessa pessoa, né? De 1.800 e mais os benefícios durante esses 2 meses. Os custos envolvidos é o custo anterior à contratação dele, né? Então, checa pelo menos umas 10 entrevistas para o cargo. Aí, vamos supor que o gestor, o RH, a base do RH, é R$ 6.500, né? Ele vai gastar aí algumas horas aí, então tem um custo aqui que nós temos aqui uma base que depois nós podemos passar para vocês, né? Uma base de contratação. Vamos supor, 46 a hora, a 20 horas, dá quase R$ 1.000. Só esse tempo do RH. E o gestor, porque depois que o RH fez todo um trabalho, tem travou um pouco. A Dani está falando, mas acho que já deve ter voltado, né? Tem o tempo do gestor também, né? Isso. Tem um tempo do gestor aí, que também tem, vamos supor que o gestor é uns 13 mil, né? Isso aqui é um exemplo, né? Mas é de pesquisa que foi feito. Então já tem mais uns R$ 500 do gestor. Né? Tempo de treinamento, porque quando ele entra, tem ou uniforme, dependendo do que ele vai, treinamento, tempo de várias coisas envolvidas, né? E se você pegar todos esses custos, essa pessoa, vamos supor, num salário base de 1.800, ela vai gastar praticamente 11.600, que é aquilo que o Eduardo já falou numa chamada aí, né? 11.600 nesses 2 meses. Agora, imagine se você tem uma empresa, se a tua empresa tem 100 funcionários, tem 100 colaboradores, sabendo que a taxa de turnover é 80%, conforme as pesquisas, né? Essa rotatividade é 80%. Imagine que você vai contratar por ano 35 profissionais, mas por causa do turnover, 28% deles terão um erro de contratação. O teu custo de contratação anual, tá? Considerando esses 11.600 aí, né, e 28 deles dando esse erro de contratação, você vai gastar mais de R$ 300 mil. Mais de R$ 300 mil. Gente, é muito dinheiro perdido, né? Então, numa empresa. Então, isso é muito importante, né? Mesmo você sendo uma empresa pequena ou uma empresa grande, é muito importante verificar isso, né? Porque você pode estar usando isso para outras coisas, né? Então, por isso que a gente já sabe que a análise de perfil comportamental é tão importante, tá? E aí, a gente queria apresentar, né, essa oportunidade, né, de você dar uma virada de chave. E eu pergunto aí, quem aí gostaria de entender melhor qual que é essa virada de chave? Né? Qual que é essa virada de chave? Entender, né, como que você pode fazer uma contratação mais assertiva, né? Então, se você quer realmente contratar de forma assertiva, você
né, precisa de uma ajuda, né, de uma empresa de contratação, de especialista de análise de perfil comportamental, e eu, né, como analista de perfil comportamental, junto em parceria aqui com o Colinete da Agir, né, que é especialista nisso, nós estamos aí preparados, né, e dispostos a te ajudar nessa parte, né, com uma ferramenta, vou falar agora da ferramenta, tá, Eduardo, da CIS Assessment, né, que é uma ferramenta que é de fácil usabilidade, né, que tem 99% de precisão, tá? E ela tem 99% de precisão e você consegue obter mais de 80 características entre pontos fortes, medos, ponto de melhoria, tá? Então, são várias informações que você pode obter. E você, entrando no grupo que está aí fixado, no Bit.ly Agir -C, de contratação estratégica, você vai ter acesso a um link de degustação para saber qual é o seu perfil comportamental, tá? Então, nós vamos deixar ali no grupo, tá? E vamos tirar também todas essas dúvidas de vocês, certo? Porque se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Isso é um fato, assim como, deixa eu ver aqui, vocês têm ferramentas adicionais? Sim, essa ferramenta, além dela medir o perfil comportamental, ela tem análise multidirecional. O que são essas análises? É análise de perfil comportamental, de inteligência emocional, desculpa, análise de eficiência do líder, tá? Então, o que é? É um teste, é uma avaliação 360 graus, que vê o líder, como ele está, como os liderados veem ele, sabe? Os colaboradores. São 4 avaliações que nós temos, né? Além disso, nós temos o que a gente chama de arquitetura de cargos. Nessa arquitetura de cargos, nós vamos identificar qual que é o melhor perfil. Então, o gestor, junto com o RH, eles vão entrar em contato e saber qual que é o melhor, quais são as competências que esse candidato precisa ter para a gente ter essa contratação assertiva. E os candidatos que preencherem fizerem o teste, né? O próprio sistema, ele encontra os melhores candidatos, ou seja, os que têm maior aderência àquela vaga. Tá? Então, isso tudo usando a tecnologia, né? E isso acelera o processo, né? Do que você ficar vendo candidato a candidato, um a um, e checando as competências. Então, essas competências são feitas diretamente, tá? E também tem uma ferramenta que chama DNA organizacional, e o DNA organizacional é justamente para você ver a cultura da empresa, tá? A cultura da corporação, a cultura da empresa, e você vai identificar lá se as pessoas estão nos lugares certos, tá? Ele faz um mapa e que ele mostra se, por exemplo, lembra quando eu falei da pessoa que fala muito está no almoxarifado, né? Que tem uma função diferente. Então, esse mapa, ele mapeia toda a tua empresa e ele mostra tudo, cada funcionário, onde está, qual o perfil predominante nele, e aí você vai cruzar com as funções necessárias para aquele cargo, para ver se atende, tá? Então é isso. Irani, deixa eu compartilhar com o pessoal aqui. A Irani está vendendo o peixe dela aqui, mas eu posso dizer para vocês que eu já validei a ferramenta, né? A gente já está começando a trabalhar com as ferramentas, a oferecer para as empresas, enfim, com quem nós nos relacionamos, enfim, porque a gente vê essa consistência, né? A gente falou de perfil DISC aí, o CIS Assessment, que é uma ferramenta muito poderosa, né? O fato dos líderes não saberem liderar é uma ferramenta que identifica os gaps e vai ajudar a gente a definir uma trilha de conhecimento, de treinamento pelo qual ele precisa passar. Então, vai ajudar o gestor da empresa, o gestor de RH, ou o dono da empresa, o dono do negócio, a desenvolver a sua liderança, né? Porque ele dá um diagnóstico, ele mostra onde é que precisamos trabalhar, né? Então, e não só isso, né? Do outro lado, do candidato, da pessoa que vai ser contratada também, ferramenta para identificar esse perfil comportamental, para que
a gente faça essa contratação estratégica e assertiva e não perca dinheiro. Imagina só, R$ 11.600 por ano para um profissional com salário aí de R$ 1.800, né? Eu até falei, fiz uma conta, né? Falei, puxa, se forem 20 profissionais, nós estamos falando aí de mais de R$ 200 mil, mais de R$ 250 mil de perda, né? E não é incomum uma empresa contratar 20 pessoas no decorrer de um ano, tá bom? Então, é isso. Então, eu estou aqui reiterando a importância de ter uma ferramenta, de ter recursos, né? Metodologia fundamentada, provada, enfim, que funciona de fato. Exatamente. E aí, queria assim, né, Colinete, as pessoas que estão interessadas também, para te chamar no direct, ou me chamar no direct, né, para a gente estar explicando melhor, né, e até marcar um outro encontro, né, que a gente possa entrar mais em detalhes, para que vocês também tenham a oportunidade de compartilhar as dificuldades que vocês têm, porque isso é muito importante também para a gente, né, Colinete? Não sei se tem mais alguma pergunta, mas... Não só no direct, mas no grupo do WhatsApp também, a gente vai estar aberto lá para receber perguntas, então diariamente a gente vai manter um tempo do grupo aberto para vocês mandarem dúvidas, enfim, e a gente trabalhar as questões, né? Além de compartilhar material, acabei de postar aí, né, que a gente vai compartilhar materiais nesse grupo, e nada impede da gente marcar uma nova live para aprofundar em algum ponto e falar, puxa, vamos falar de turnover, né? Como é que eu consigo, né? E aí compartilhar, pegar um case, trazer o case de alguém para a gente poder esmiuçar isso e trabalhar na orientação e fornecendo informação que seja relevante para o seu negócio. Isso mesmo, isso mesmo. E fazer até encontros, né, mais fechados, né? Como até no Zoom, né, para ficar mais próximo, né? O nosso objetivo é ficar mais próximo de você que tem o problema, né? Porque na live aqui a gente vê o pessoal vindo, mas nem todo mundo, né? Não sei se está no grupo, né? A gente não tem tanto controle, assim, né, das pessoas, né? Mas a nossa ideia é essa, né? Perfeito. Então tá certo. E é isso aí, então tá aí. O link do WhatsApp tá aí, né? Lembre de se conectar com a gente. Essa live vai ficar gravada. Muitas pessoas me chamaram ontem, Edu, vai ficar gravada? Enfim, vai ficar gravada, a gente vai compartilhar, né? Então a gente vai manter uma sequência aqui para fornecer informações para vocês, tá bom? Isso mesmo, isso mesmo. E eu gostaria de saber ainda se tem mais alguma pergunta que vocês podem colocar aqui. Eu estou vendo aqui quem entrar. Aqui é a Renata Conde, coach entrou, Rafaela, enfim, tem várias pessoas aqui que entraram, Fabiana. Fabiane, isso aí, a Dani está aí, a Dani é uma amigaça, a Daniela Lodge. Isso. Muito bem, muito bem. A Marlene fez algumas perguntas, tem mais alguma pergunta para fazer? Mas o importante é que nós estamos aqui para tirar, não só aqui, mas depois também, né? Me chama no direct, né? Ou chama o Eduardo no direct da Gia, e nós estamos aí para responder. Eu vou fazer uma pergunta e já responder aqui. Porque é uma coisa que muitos empresários me perguntam, estão preocupados, né? Falam, puxa, né? Mas um trabalho desse, um diagnóstico desse deve exigir um investimento alto, né? Um comprometimento financeiro, né? Obviamente a gente não vai ficar falando valores aqui, mas é muito baixo o investimento, né? Comparado, né, ao risco de se perder, né? O quanto se perde numa contratação errada, o investimento é muito baixo, né? Então, eu posso garantir para vocês que é viável para qualquer empresário, para qualquer empresa que não quer ficar sofrendo contratação, é viável financeiramente. Eu vou dizer por mim, né? Eu como empreendedor tinha também essas reservas com relação a ferramentas, enfim, e cada vez mais isso tem se tornado acessível, tá bom? Então, eu queria só compartilhar, porque às vezes é um paradigma, às vezes é uma barreira, fala, puxa, esse negócio deve ser caro, né? Não é o benefício, né? O custo-benefício, né? Que você tem, realmente é muito bom, muito bom.
Isso aí. Então é isso. Gente, se não temos mais perguntas, a gente já são 9h27, nós não gostaríamos de extrapolar aí às 9h30. Se alguém tiver alguma pergunta, a gente já está indo para o encerramento. Vamos nos manter ativos aí, o grupo vai manter aberto até umas 10h30, a gente mantém aberto o grupo para quem quiser fazer perguntas lá, enfim, diariamente, ou Irani ou eu, a gente vai respondendo, a gente vai abrir esse grupo um tempinho por dia para que as perguntas cheguem e a gente possa responder, tá bom? Eu que agradeço aí, Alicinho Tami, obrigado Marlene, também obrigado pela participação, né? A Dani está reiterando aqui a importância de usar as ferramentas, enfim, então eu quero agradecer primeiramente a Deus, né, por nos dar esses 12 talentos para a gente poder ajudar as empresas e poder compartilhar aqui aquilo que a gente já tem visto. Agradecer a Irani pelo tempo, pela disponibilidade e agradecer cada um de vocês que estão aqui, né? Que também despenderam do tempo de vocês para poder também contribuir, compartilhar, participar e nos ouvir, tá bom? Obrigado pela sua atenção. Irani, vou deixar você dar o seu tchau aí. Não, eu que agradeço aí a oportunidade e dizer para o pessoal que nós estamos à disposição aí para tirar as dúvidas. Se tiver necessidade de fazer uma reunião, né? Nós vamos aí, fazemos ou online, ou dependendo, vamos na sua empresa, enfim. Né, é uma questão, porque existem assuntos que às vezes precisam, e como você disse, né, tem pessoas que falam, essa live vai ficar gravada, ela vai, mas tem pessoas que às vezes precisam de um tempo para falar, olha, o meu problema é esse, nós já estamos aqui para ouvir vocês, né, e para ajudar, e para contribuir, na verdade é isso, né, Eduardo? Eu agradeço muito aí o seu convite, né, para a gente estar fazendo essa live, e estou à disposição para qualquer dúvida aí que tem. E sabemos que isso faz muita diferença nas empresas, né? Então, a análise de perfil comportamental faz muita diferença. E é isso que nós queremos ajudar os empreendedores. E não existe tamanho, viu, Eduardo? O tamanho pode ser, né, um empreendedor único, o que tem 2 tem um sócio, aquele que está crescendo, uma empresa grande, não tem limitação, nem para baixo nem para cima, né? E saber que entender de perfil comportamental, Eduardo, é uma coisa que ajuda, inclusive, dentro das famílias, né? Fortalecer as famílias. Porque quando você sabe o teu perfil... Nós não falamos de sócios, né? É a mesma coisa saber o perfil comportamental do marido, da esposa, né? Isso também faz diferença, né? Nas famílias e entender os filhos também, né? Como eu devo tratar meus filhos? Isso aí afeta tudo. Porque se um funcionário, um colaborador não está bem na empresa, ele também não está bem em casa, né? E vice-versa, né? Afeta também. Isso mesmo. Então é isso. Aí. Esse Nós é o precisamos valorizar e olhar para as pessoas, né? E que bom. Exato. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios, né? É isso. Isso mesmo. Muito bom. Tá, Irani, obrigado novamente. Obrigado a todos aí. Nós já estamos indo para o nosso final. Lembre de participar do nosso grupo do WhatsApp e muito obrigado novamente. Desejo uma ótima e abençoada quinta-feira para todos aí. E logo, logo, a Agir vai ter mais material através de lives, através dos grupos do WhatsApp, para poder compartilhar, tá bom? Obrigado. Uma ótima e abençoada quinta-feira para todos. Outra para você. Tchau, tchau.